Olá, sejam todos bem-vindos ao Podeng AEPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha Eu sou a Marina Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos. e hoje nós vamos discutir o tema compostagem de resíduos e fertilizantes orgânicos. E o nosso convidado é o Marlúcio Milagres. Seja bem-vindo, Marlúcio. Adílio, muito obrigado pelo convite primeiro, tá? Marina, é um prazer estar aqui, tá? E é uma satisfação muito grande, né? Poder falar um pouquinho a respeito de tratamento de resíduos, né? Compostagem, produção de fertilizante orgânico, tá? E contribuir um pouquinho aí com a engenharia de uma forma geral, tá bom? Marlúcio, vai ser um bate-papo muito gostoso aqui hoje, né, com esse assunto importantíssimo. Para iniciar, gostaria de saber de você um pouco, de onde que você veio, né? Um pouco mais sobre a sua carreira, o seu trabalho. Você pode dar uma palhinha para a gente a respeito disso? Ué, claro. Bem, eu nasci em Senhora dos Remédios, né? Uma cidadezinha mineira aqui, pertinho de Barbacena, São João del Rei, e após terminar o segundo grau fui para Viçosa. Fiz engenharia florestal lá em Viçosa e concluí o curso em 98. Né? Depois eu mudei para Belo Horizonte, fiquei uns 2 anos lá em Belo Horizonte. Trabalhei um pouco no IF como supervisor do IF. E em 2000 eu vim para Pouso Alegre, né, para acompanhar a implantação da duplicação da Fernão Dias. E para ficar aqui 10 meses. E estou aqui até hoje. Tá? Tem uns 25 anos já, sabe? Foi uma obra que tinha um contrato de 10 anos, de 10 meses e acabou se estendendo aí por uns 6, 7 anos. Né? Aí eu fiz a minha vida aqui. Né? Terminou a obra, continuei aqui. Né? A minha vida profissional foi toda voltada para as questões ambientais. Né? Durante a duplicação, eu fiscalizava as empreiteiras no que diz respeito ao cumprimento das normas ambientais vigentes naquela época. Depois que terminou a obra, eu continuei prestando serviço para várias empresas aqui da região, do sul de Minas, fora do estado também. Né? Aí montei um escritório de engenharia ambiental, que é a MG Ambiental, tá na atividade até hoje. Tá? E há uns 5 anos, eu montei junto com outras 2 pessoas a X3, que é uma empresa que trabalha com resíduos. Né? E de lá para cá eu tenho me dedicado então a esse tema, né? Ao tratamento de resíduos e produção de fertilizante orgânico. Né? A minha formação, né, igual eu disse, eu sou engenheiro florestal, que é a minha primeira graduação, mas depois também fiz engenharia ambiental, né, como segunda graduação, né, para me aperfeiçoar mais no conhecimento aí na área ambiental. Tá? A engenharia florestal ela tem um foco voltado para a agronomia, né? Antes do curso de engenharia florestal, antes de 65, era só engenheiro agrônomo, né? Então ele dominava, assim, a engenharia agronômica dominava todo o setor, né? De agronomia, inclusive florestal. De 65 foi criado o curso de engenharia florestal e o setor florestal passou então a ser de dedicação dos engenheiros florestais, né? Mas a base do conhecimento, né, da engenharia florestal é a mesma base do conhecimento da agronomia. Né? Então, por isso que eu fiquei muito à vontade de trabalhar com a parte de reciclagem, de tratamento de resíduos e produção de fertilizante orgânico. Tá? Muito bom. Marlúcio, nós vamos iniciar aqui nosso primeiro bloco e nós vamos falar um pouquinho sobre fundamentos e o contexto. Porque muitas pessoas também não compreendem, né, o que é uma compostagem. Então, você pode falar para a gente o que é a compostagem, qual a importância dela no contexto dentro da engenharia ambiental e agrícola? Ah, com certeza, né? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho a respeito assim do processo de compostagem e depois eu falo um pouquinho desse processo voltado para a agricultura. Né? Bom, a compostagem ela é um processo natural. Tá?
ela ocorre naturalmente na natureza. E não é novo esse processo, é desde quando surgiu a vida no planeta, né? O processo de compostagem, ele faz parte do ciclo da matéria, né? Então, os seres vivos, eles nascem, né? Seres vivos aí, vegetais ou animais, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? Mas a matéria orgânica, né, e toda a matéria, ela está ali presente. E após a morte, na maioria dos casos, né, dos seres vivos, então ocorre o quê? Um processo de decomposição, né, um processo de degradação dessa matéria orgânica, né? Isso ocorre com a ação de micro-organismos, principalmente fungos, tá? É um processo, como eu disse, ele ocorre naturalmente. Então, numa floresta, tá, lá está ocorrendo, nesse momento, compostagem de resíduo, ou compostagem da matéria orgânica, tá? É um animal que morre, é uma árvore que morre, é uma folha que cai no solo, né? Tem a ação dos micro-organismos ali e vai degradar a matéria orgânica, tá? Essa degradação da matéria orgânica, ela mineraliza, né, toda a composição da estrutura dos vegetais e dos animais. E vão disponibilizar esses nutrientes, né, carbono, nitrogênio, fósforo, magnésio, para as plantas, né, como nutrientes para novas plantas crescerem, né? Então é um processo natural, tá? É uma ciência também já com algum tempo já presente no nosso meio, porém pouco difundida, tá? A exemplo, né, tem um filme lá dos Vingadores, né, que eu acho que é o último filme, se não me falha a memória, em que a mulher lá do Tony Stark, lá, numa conversa com ele lá, ele pergunta o que ela está fazendo e ela fala, eu estou lendo aqui sobre compostagem, né? Uma ciência interessante, né? Então é uma coisa que está, vamos dizer assim, se aproximando e ficando mais difundida da sociedade, né? Como ciência, né, as universidades, os centros de pesquisa também têm foco voltado para quê? Para melhoria nesses processos, para otimização desse processo de compostagem, tá? Objetivando o quê? Objetivando a redução do tempo, né? Objetivando a melhoria daquele material que é decomposto, que é degradado, né? Com fins para utilização na agricultura, tá? Então, ou seja, alguns centros de pesquisa, eles vão desenvolver melhorias e técnicas voltadas a quê? À utilização desse material composto como fertilizante na agricultura ou como complemento da fertilização na agricultura. Então, ocorre nos centros de pesquisa, né, universidades, como eu disse, várias pesquisas com o tema compostagem e degradação da matéria orgânica, tá? Na iniciativa privada também ocorre, só que voltado mais ao quê? Ao tratamento dos resíduos existentes, né, gerados pelas atividades humanas, tá? Então a gente tem assim, várias empresas que processam alimentos, né, e ali vão gerar resíduos orgânicos, né? E via de regra, esses resíduos inicialmente seriam lançados em lixões ou em aterros sanitários, né? E sem um uso nobre, né? O processo de compostagem e produção do fertilizante orgânico, né, utiliza desse resíduo, né, e evita que ele vá para os aterros sanitários ou para os lixões, tá? Nossa, assim, só do início da conversa já é gostoso, né? De saber o quanto isso, fala através de, vamos dizer, de um resíduo, você pode transformar, né? Fazer um alimento para o solo para poder, né, ajudar muito, né? Exatamente, exatamente. O processo de compostagem, assim, já voltado já mais para a parte das atividades humanas, né, o foco principal é a redução lá do lançamento do resíduo gerado, né, pela atividade humana na natureza de uma forma inadequada, né? Então, a gente usa do processo de compostagem para reutilizar, né, esses resíduos, né? Assim como tem como outros tipos de resíduo, por exemplo, a gente vê falar muito da reciclagem da latinha de alumínio, né, da reciclagem lá de papelão, papel, né? O processo de compostagem
é um tipo de reciclagem, vamos dizer assim, da matéria orgânica, né? Do resto de alimento, do resto do processamento de alimento pela indústria, né? Dos restos de restaurante, né? E assim segue. Na semana passada nós tivemos convidado ex-prefeito de Ouro Fino e ele falou do custo e do trabalho da burocracia para manter os lixões, né? Então, quer dizer, existe esses movimentos que reduzem se tiver um maior volume de ações, né? Que faz, né, vamos dizer, diminui também os custos aí. A gente falando um pouquinho sobre destinação de resíduos, né? Ela gera custo. Há tempos atrás, né, a gente não pensava em destinação de resíduo, né? Lá quando o homem ele era nômade, né, ele ia lá numa árvore frutífera, colhia lá um fruto qualquer, comia, ia embora e tal, não gerava nem resíduo, né, praticamente. Aí, mas o principal ponto marcante que iniciou a geração de resíduo foi depois da Revolução Industrial. Tá? Por quê? Começou a manufaturar muito. Né? Então, você tirar coisas da natureza, transformar ali, papapá. Então, o que acontece? Você utiliza de grande quantidade de matéria-prima para produzir pouco produto a ser consumido. O restante que sobra é resíduo. Né? E o que se faz com isso? Há tempos atrás jogavam no solo lá, revelia, sem controle nenhum, do lado da fábrica. Né? A gente procurar nos livros de história lá, até às vezes tem algum aterro, algum lixão do lado da fábrica. Né? Aí depois, com o passar do tempo, não, vamos tomar cuidado, vamos enterrar isso aí em algum local. Né? Aí apareceram lá os lixões. Né? Fora, longe da fábrica, longe da cidade. Né? Aí, só que começou a gerar problema. Né? Começou a aparecer alguns animais, né? Tipo urubus, né? Gaviões, etc. Né? Ratos, para aproveitar daquele resíduo que está ali. E com isso começou a aparecer alguns problemas ambientais e grandes problemas sociais. Né? Aí vamos dar uma melhorada nisso aí. Então vamos fazer aterro sanitário. Né? Então hoje, assim, principalmente no Brasil, né? O que a gente tem de tecnologia, assim, mais difundida para a disposição final do lixo são os aterros sanitários. Né? E ali vai qualquer tipo de resíduo. Né? Obviamente, aquele resíduo que é perigoso, né, que está caracterizado que é perigoso, na maioria das vezes não vai para o aterro, né, já tem destinação correta. Mas lá no aterro vai também alguma coisa com resíduos contaminados, tá? Com chumbo, com magnésio, não, com cádmio, com metais pesados de maneira geral, né? Com óleo combustível, né? O óleo mineral, tá? São resíduos perigosos. E o ideal seria que todo resíduo, né, fosse de alguma forma tratado e reciclado, reutilizado. Só que o que acontece? A gente apesar de já ter tecnologia disponível, mas o custo dela é muito alto para ser implantado, né? Já visto qual o comentário que você fez aí, lá da Prefeitura de Ouro Fino, né? Que é muito caro manter uma estrutura lá para dispor o lixo de uma forma adequada. E isso é verdade, né? E para fazer o tratamento dos resíduos orgânicos lá também e fazer a compostagem, gera custo para as empresas que geram resíduo. Né? Não tem jeito de não ser assim, né? Porque é trabalho. É conhecimento, é tecnologia, é equipamento que se gasta, então gera custo. Né? Com certeza. Marlúcio, quais os tipos de resíduo que pode ser utilizado na compostagem e quais os que devem ser evitados? Eu até falei um pouquinho aqui, né, a respeito de resíduos contaminantes, né? Então, assim, a compostagem, ela é de resíduo orgânico, né? Então, todo resíduo orgânico, ele vai ser compostado, né? Os resíduos livres de metais pesados, né? Também o resíduo orgânico livre de metal pesado, que vai ser compostado. Por quê? Se a gente tiver um resíduo orgânico, mas contaminado com metal pesado, né? O metal pesado não vai ser degradado, ele não vai ser transformado em outra coisa. Ele vai estar presente ali no fertilizante orgânico, ele vai ser passado lá para uma área de plantio, né? E a planta vai absorver aquele metal pesado e o metal pesado vai ciclar, né?
ao longo do ciclo da matéria, né? Então, o resíduo que pode ser compostado é o resíduo orgânico. É aquele que advém do processamento de alimento, né? É aquele que vem lá do processamento de madeira, por exemplo, né? Pó de serra ou serragem, né? Restos de cultura, tá? As fezes também de animais, né? Igual tem lá um estábulo, uma criação, um gado confinado também, o resíduo que é gerado ali ele pode ser compostado, né? Então, todo resíduo que é advindo da matéria orgânica, né? O que não pode ser compostado, ou que não se deve utilizar em compostagem, são os resíduos que não são orgânicos, né? E principalmente os resíduos que são contaminantes, né? Metais pesados, por exemplo. Isso aí a gente não pode, de forma alguma, colocar num processo desses de compostagem, principalmente quando se trata de compostagem com o objetivo da produção do fertilizante orgânico que será utilizado por alguém em algum local, seja ele pela dona de casa lá adubando uma plantinha ou adubando a horta, ou seja, por um grande agricultor utilizando lá na sua cultura, tá? Quais são os principais benefícios da compostagem no solo para a agricultura e o meio ambiente? Olha, igual eu disse, né? A compostagem ela é um processo natural, né? Ela é um processo natural. Então, assim, na hora que a gente fala de compostagem, produção de fertilizante orgânico, nós estamos trabalhando em uma das partes, né, do ciclo da matéria, né? Do ciclo, né, da matéria orgânica, né? O que acontece? O solo, a estrutura básica dele é formado por materiais inorgânicos, né? Sílica, quartzo, né? Materiais que vêm lá da decomposição das rochas, né? A matéria orgânica no solo, né? Ela vai levar como benefício o quê? A aeração do solo, né? A melhoria da característica física do solo para o desenvolvimento das plantas, né? Uma das características físicas que um solo enriquecido, né, ou um solo rico em matéria orgânica tem é a umidade, né? Então, um solo rico em matéria orgânica, ele segura muita umidade, tá? Um solo que é pobre em matéria orgânica, ele retém pouca umidade, ou seja, a água ela percola pelo solo, vai para o lençol freático e o solo ali que é agricultável, naquela camada agricultável, vai ficar sem água e a planta não vai desenvolver, né? Então, outro benefício da presença de matéria orgânica no solo, né, é o auxílio, né, da absorção de outros nutrientes pelas plantas, né? Então, assim, a matéria orgânica presente no solo vai fazer com que as plantas, né, absorvam com maior eficiência o nitrogênio, né, o fósforo, o potássio, né, que são aplicados no solo via de regra através lá de uma adubação química, né? Nós já falamos, você já falou um pouquinho, né, a respeito até, mas podemos aprofundar mais. Como Sim. que, né, a compostagem, ela contribui na redução dos impactos ambientais dos resíduos orgânicos urbano e industrial, né? Sim, com certeza. Então, assim, igual como eu disse, né, um processo de compostagem, ou seja, uma vez gerado o resíduo orgânico e uma vez esse resíduo orgânico separado, né, segregado, né, a destinação dele, ao invés de ir para um aterro ou para um lixão, por exemplo, tá, a gente vai pegar e transformar esse resíduo, vai transformar num material que a gente pode fazer o uso dele, né, em benefício lá no solo e para a natureza, tá? E isso contribui com o quê? Com vida útil do aterro sanitário. Então, imagina você lá numa cidade,
onde tem algumas fábricas algumas fábricas que processam alimentos, né, e que todo esse resíduo vai para o aterro sanitário, né. Então vamos supor que seja 50% do resíduo que vai para o aterro sanitário seja orgânico e seja passível de processamento e produção de fertilizante orgânico. Então, se um aterro ele foi dimensionado para 10 anos, né, e a gente retira a metade desses resíduos, a gente aumenta, consequentemente, a vida útil desse aterro, né? Isso aí vai gerar benefícios ambientais do tipo não ocupar outra área para fazer aterro, né? Uma outra consequência de não utilizar, né, ou de não destinar o resíduo orgânico para o aterro é a geração de chorume nos aterros sanitários, né, e contaminação do lençol freático. Tá? Então, assim, a gente trabalhar com o processo, né, de compostagem, né, o tratamento do resíduo orgânico, para que ele não seja destinado para aterro ou para lixão, né, a gente está fazendo benefício para a natureza, né, para o ambiente, tá? Para a sociedade, né, que a gente está processando um resíduo, né, e está transformando aquele resíduo num produto que vai ser utilizado lá pensando em grande escala, vai ser utilizado numa fazenda que utilizaria ou que reduziria o uso de adubação química, né? E a gente sabe, né, a adubação química basicamente ela advém da exploração de jazidas minerais, né? O nitrogênio a gente obtém do processo acho que industrial. É isso. Acho que é isso até né? a próxima questão nossa Próximo aqui bloco, sobre. Não, aqui sobre. Já é a próxima questão nossa a respeito dessa diferença que aí você já pode complementar, Vambora. né? Entre o orgânico e o químico. Sim, sim. Então, lá na agricultura, né, ou a dona de casa, né, a pessoa lá que vai cultivar alguma coisa, né, a planta, para ela crescer, ela tem que ter algumas condições. A primeira é o suporte, né, que é a terra ou o potinho, né, ou, por exemplo, lá, imagina lá uma cultura hidropônica, né, tem um suporte lá com isopor ou qualquer outra coisa que vai dar suporte para a planta crescer, que é o apoio, né. E depois tem a parte de nutrição. A planta ela vai precisar de nutrientes para se desenvolver. Numa cultura hidropônica, por exemplo, esses nutrientes estão lá junto com a água, né, passando pelas raízes da planta e ali aqueles nutrientes sendo absorvidos pela planta. No solo acontece a mesma coisa. Então, um solo úmido, né, os nutrientes disponíveis, né, eles vão ser absorvidos pelas raízes da planta e a planta vai crescer, né? Num solo onde, como eu disse, num solo onde tem pouca quantidade de matéria orgânica e um solo, por exemplo, bastante arenoso, o que acontece? A água ela percola pelo solo e arrasta ali os nutrientes. Então, às vezes, a pessoa vai lá, aduba o solo e não tem o resultado. Por quê? Ou às vezes faltou água, ou às vezes teve água em excesso e foi percolado o nutriente, né? O nutriente, a pessoa aduba, né? O produtor vai lá, aduba o solo e o adubo não fica retido no solo, tá? Aí o que acontece? Ele vai plantar e a planta não vai crescer, né? A contento, né? Conforme a expectativa de produção que o agricultor ali esperava, né? Um solo bem estruturado, né, com partículas lá, que deixam um solo arejado e com disponibilização de nutrientes, tá? Facilita, né, a absorção dos nutrientes, nitrogênio, fósforo, magnésio, enxofre pelas plantas e elas vão crescer, tá? A matéria orgânica, né, o fertilizante orgânico, ele exerce uma importância muito grande na estruturação do solo, tá? Porque ele favorece a estruturação do solo e, com isso, a absorção dos nutrientes, tá? Via de regra, os nossos solos, para você ter uma ideia, o teor de matéria orgânica neles é em torno de 0,6%, 1% de matéria orgânica. Pra você ter uma ideia. Um solo, para começar a se falar em estrutura, né, um solo bem estruturado, o teor de matéria orgânica é a partir de 3%. Ou seja, os nossos solos são deficientes ali na ordem ali de 20% até 30% em termos de
de presença dessa matéria orgânica no solo. Ou seja, a gente tem uma deficiência aí na ordem aí de 70%, 80% de matéria orgânica nos nossos solos. E o que se faz, então, para compensar isso, para voltar com essa matéria orgânica no solo? Né? Eu quero lembrar que a gente está falando aí de solos onde você tem uma agricultura contínua. Lá na floresta isso não vai acontecer, porque as folhinhas estão caindo ali, estão decompondo, né? Está crescendo mais uma árvore, está caindo mais folha. Então há uma ciclagem ali natural, né? Mas na agricultura não. Na agricultura há uma exportação muito grande de nutriente de matéria orgânica, né? Então, assim, a planta cresce, o agricultor vai lá e tira, processa e vai colocar na mesa de alguém para se alimentar, não é verdade? Então, há uma extração. Então, tem que voltar com alguma coisa para o solo, tá? Então, nesse pensamento, a gente tem aí, igual eu disse, né, os solos nossos aí com uma deficiência em torno aí de 70%, 80% de matéria orgânica, de carbono orgânico. Ou seja, há necessidade de se fazer alguma coisa para complementar esse carbono orgânico no solo, né? Via de regra, o que os agricultores fazem? Eles vão lá fazer adubação verde. Chega na época em que a gente tem, principalmente no Brasil, né, clima tropical, que a gente tem uma insolação baixa, né, que é na época do inverno, né? Então, vai plantar alguma coisa lá, né, alguma cultura, tipo aveia ou coisa assim, para quê? Para fazer uma adubação. Então, aquela matéria orgânica ficar ali no solo e enriquecer o solo com carbono. Tá? Uma outra alternativa seria jogar o composto orgânico, o fertilizante orgânico. Hoje, o que a gente tem de produção de fertilizante orgânico, né, ela é insignificante. Tá? Ou seja, a quantidade de fertilizante orgânico que é produzida e comercializada, ela é insignificante em virtude da demanda, né? Tá? E há também uma falta de uso do fertilizante orgânico por parte do agricultor. O agricultor ele prefere fazer uso do fertilizante químico, né, porque ele é mais concentrado, tá? E ele é formulado conforme a demanda daquele solo e a exigência da planta, né? Mais fácil de aplicar, né? Então acaba tendo uma preferência pelo uso do fertilizante químico. Tá? O fertilizante orgânico não vai substituir o fertilizante químico. Tá? Ele vai complementar e vice-versa. Né? Tá, eu vou adubar o meu solo com fertilizante químico. Beleza. Vê lá quanto de carbono que tem no solo. Ah, está com 0,6. Então, eu vou complementar e colocar para chegar pelo menos até 3. Qual a consequência disso? A redução da aplicação de fertilizante químico. Tá? E assim segue. Né? Perfeito. Marlúcio, vamos agora para o segundo bloco sobre processos e tecnologias. Quais são os métodos mais comuns de compostagem, considerando a aeróbica, vermicompostagem e as suas aplicações? Sim. O mais comum dos processos de compostagem, tá, é a compostagem aerada, tá, que ela é feita lá através da decomposição da matéria orgânica, né, pelos fungos. Tá, e que ocorre assim, em maior escala, inclusive naturalmente. Tá? A decomposição da matéria orgânica por outros micro-organismos, né, tipo minhoca, por exemplo, tá? Que é a parte de vermicultura, vai gerar também composto orgânico, só que é um processo mais em escala menor, né? E o foco, às vezes, é a produção de um produto diferenciado, tá? Com um produto com melhor degradação da matéria orgânica do que com a compostagem aeróbica. Tá? A compostagem aeróbica a gente desenvolve em grande escala. Né? É comum desenvolver em grande escala. Aqui, por exemplo, em Pouso Alegre, né, eu esqueci de comentar. Não, acho que falei no início aqui da X3, estão 5 anos que a gente está trabalhando. A X3, o processo de compostagem lá é com compostagem aeróbica, é o uso de fungos principalmente para a degradação da matéria orgânica. Tá? O processo de vermicultura, né, de
de compostagem através da vermicultura geralmente é feito em casa, lá com alguns potes, inclusive na internet, se a gente pesquisar lá, tem venda de kits, né, de compostagem, né? Pesquisar lá no YouTube, vai ter vários vídeos falando lá sobre compostagem, isso tá? já. Então isso é muito comum para fazer em escalas pequenas, né? Em casa, lá pela dona de casa que quer ter um composto bem degradado, né? Bem mineralizado, para jogar lá nas plantinhas dela, na horta, tá? Mas a gente falando assim em processo em grande escala, né, para transformar a quantidade de resíduo que é gerada, tá? Aí já vai para a compostagem aerada, tá? Com utilização lá de fungos decompositores, tá? Perfeito. E quais são os parâmetros essenciais para o sucesso da compostagem? A Ah, sim. temperatura, a Isso umidade, é importante falar, a né? relação carbono-nitrogênio. Isso é importante falar, porque é o seguinte, não basta só misturar lá um pouco de matéria orgânica lá e ela vai virar um composto orgânico. Não é bem assim que funciona, né? Se a gente pegar lá um pouquinho de resto de alimento lá, vou pegar um pouquinho de resto de alimento aqui, misturar com um pouquinho de pó de serra e colocar na geladeira, não vai virar composto orgânico, né? Porque tem um componente que é muito importante aí, é o crescimento do fungo. E o fungo, para ele crescer, ele está se alimentando, né? E o alimento dele é a própria matéria orgânica ali. É o resto de alimento, o resto de restaurante, né? O resto lá da produção industrial, né? De processamento de indústria de alimento, né? São folhagens, né? Restos de poda, limpeza de jardim, pó de serra. Então, isso aí tudo os fungos vão utilizar para eles se desenvolverem. E nesse processo de crescimento, né, do fungo é que ocorre a degradação da matéria orgânica e a mineralização, né? Então, o que acontece? Se tiver com temperatura muito baixa, a atividade biológica ela vai ser praticamente cessada, então não vai ter degradação da matéria orgânica. Se faltar umidade, ou se tiver umidade excessiva, né, não vai crescer, os fungos não vão crescer. E se estiver faltando água, né, igual eu falei da umidade, também não vai crescer. Temperatura, né? A própria atividade microbiana, né, ela gera calor, né? Então a gente tem que controlar esse calor, porque se o calor for excessivo, vai matar esses micro-organismos, tá? Então o que acontece? Quando a gente fala em compostagem, a gente já está falando de alguns parâmetros de controle. Um deles é a temperatura, né? Então, para um processo de compostagem eficiente, a temperatura ela tem que ser controlada, né, numa faixa ideal, tá? A umidade do material em decomposição, ou seja, daqueles resíduos, né, que a gente montou lá, o que a gente chama lá de leira, né, que isso é a mistura daqueles resíduos, tá? Tem que ser controlada a umidade, né? Qual é a temperatura ideal? Qual é o teor de umidade ideal lá das leiras, né, onde está ocorrendo lá a compostagem? Quais as misturas melhores? Quais as proporções, né? Eu vou colocar tanto de restos de restaurante, eu vou colocar uma porcentagem maior de pó de serra ou de resto de poda, de jardinagem ou de vegetais. Então, isso aí tudo vem sendo fruto de pesquisa nos centros universitários. E depois, a segunda linha de pesquisa é a utilização, né? Eu tenho um composto gerado por exemplo, por uma mistura vou citar um exemplo, 30% de restos de restaurante com 70% de pó de serra. Fez um composto aqui e tal, papapá. Qual a dosagem que eu vou colocar lá no solo agora para ter melhor resultado? Então, isso aí tudo é fruto de pesquisa, tá? Então, quando a gente fala de compostagem, produção de fertilizante orgânico e pesquisa, a gente vai observar estes quesitos, né, esses parâmetros, tá? Então, assim, uma leira lá que esteja sem oxigenação, né, ela vai cessar o processo de compostagem, não vai compostar, tá? Via de regra, para o nosso clima, né, o Brasil é um país de clima tropical,
esse processo de compostagem, tanto lá na natureza quanto industrial, é um processo que vai levar em torno aí de 120 dias, tá? 150. Tá? E o objetivo de pesquisa é o que é? É reduzir esse tempo. Né? Reduzir o tempo como? Deixando as condições ideais para que haja o crescimento ótimo, né, dos micro-organismos decompositores. Então, tem muita pesquisa envolvendo esses aspectos. Tá? E quem vai utilizar, né, vai fazer compostagem, assim, numa escala, pelo menos numa escala industrial, eu tenho que estar atento a essas questões. Tá? Ô Marlúcio, dentro da escala industrial que você falou, como que é feito o controle de odores e pragas durante a compostagem? Tá. Odor e praga está muito envolvido com o tipo de resíduo que vai ser utilizado para compostagem. Tá? Os resíduos que são muito ricos em proteína, né? Então a gente está falando de processamento industrial, do abate de animais, tá? Frigoríficos, tá? Gera o resíduo muito rico em proteína. Né? E a degradação da proteína e principalmente do nitrogênio que está inserido dentro da proteína vai gerar odor. Né? Esse odor, ele é natural. Né? Ele é natural. Só que ele incomoda. Né? Então, o que acontece? Para o controle de odor num processo de compostagem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, utilizar a quantidade adequada, né, ou a proporção adequada desses resíduos que são ricos em proteína. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se a recepção de resíduo numa unidade for só proteína, vai gerar muito odor e praticamente não vai ter como controlar isso. Porque está faltando outros materiais. Tá? Então, uma das primeiras alternativas aí é a gente controlar a entrada dos resíduos que são muito ricos em proteína. Né? E fazer o que a gente chama de blendagem do resíduo, né? Uma blendagem adequada, tá? Entre o resíduo rico em proteína e os outros resíduos orgânicos. Tá? Há algumas técnicas aí de pulverização, tá? De eliminadores de odores. Né? Então, assim, às vezes não tem como. Tá? Uma fábrica, por exemplo, ou um abatedouro de animais que tem um processo de compostagem na unidade dele lá. O que vai ter mais lá vai ser resíduo rico em proteína, né? Então, ele vai utilizar de outras alternativas, né? E essas outras alternativas são pulverizadores de desodorizadores. Tá? Então, igual a gente tem lá na nossa casa lá o Bom Ar, né? Sim. Ele vai aplicar isso aí lá também nas leiras, né? Na área onde ele faz a compostagem. Porque senão vai gerar odor. Perfeito. O controle de animais, né, ele é feito fisicamente. Não tem outra forma para fazer o controle de animais num processo de compostagem que não seja físico. Né? Os outros processos de controle, por exemplo, químico, vai levar a senescência e morte de animais. Né? Então, isso aí, do ponto de vista ambiental, não é interessante. Né? Então, o que é mais eficiente, né, a gente observando, assim, focando aí na questão ambiental, é um controle físico. Né? Então, por exemplo, numa área onde você tem compostagem, você manter lá a área cercada, isolada, para que não entre principalmente roedores. Né? E atrás desses roedores vem outros animais, né? Por exemplo, gaviões, cobra. Tá? Então, esse controle, né, ele tem que ser feito. Ele é feito fisicamente. Né? Então, se numa área de compostagem não tem nenhum controle físico, o que vai acontecer? Vai chegar ali ratinho e tal, papapá. Vai chegar ali outros animais, igual urubu, gavião e cobras, e atrás do gavião e da cobra lá vem algum outro animal, tipo gato do mato, e por aí vai. Aí começa, porque o local é fonte de alimento, né? Então, vai atrair animais. Tá? Não tem jeito, vai atrair animais. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um controle físico, barreira mesmo. Igual é numa fábrica de alimento. A fábrica de alimento também é assim.
Se a gente observar as fábricas que produzem alimento, lá ela é bem isolada. É um controle do quê? Principalmente de roedor, né? Perfeito. E quais as tecnologias e equipamentos inovadores têm sido utilizados em sistemas de compostagens modernos? Aí vai depender, né, o uso a principal tecnologia envolvendo o processo de compostagem, qual que é? É o conhecimento, né, desse processo biológico, né? Essa é a principal tecnologia, né? Mas assim, a gente falando em termos de equipamentos, né, hoje, né, com o conhecimento tecnológico que a sociedade tem, então desenvolve-se vários equipamentos, né? É, por exemplo, tem equipamentos para receber e separar os resíduos orgânicos, né, que às vezes vem misturado com sacos plásticos e tal. Então tem um equipamento destinado à separação desses resíduos e fazer a compostagem somente com a matéria orgânica, né? Então tem alguns equipamentos que selecionam isso aí automaticamente, tá? Isso é muito utilizado nas fábricas ou nas empresas que fazem descaracterização de produtos não conformes, por exemplo, né? Às vezes uma fábrica lá está produzindo, por exemplo, um doce ou produz algum salgadinho e por um motivo ou outro aquele produto ele saiu em desconformidade com o que era para ser produzido, né? Ou seja, ele não está autorizado, né, pelas normas de produção lá da fábrica e pela legislação a ser destinado ao consumo. Então aquele produto ele tem que ser descaracterizado, né? Então existem algumas empresas que fazem esse processo. O que é essa descaracterização? É, é destruir a embalagem, né? A destruição dessa embalagem vai gerar um resíduo que vai ter uma outra finalidade e o conteúdo que está ali, né? Que seria lá, por exemplo, um doce ou um biscoito ou qualquer coisa do tipo, né? Que seria consumido, vai virar resíduo orgânico, né? Então, essas máquinas elas vão servir para isso. Lá no processo de compostagem, né? Vai ter alguns equipamentos para revolver, né? E aerar as leiras de compostagem, né? Que a gente denomina de compostadora, né? Que na verdade nada mais é do que uma enxada suspensa rotativa, que ela vai girar e vai aerar essas leiras. Essa é a principal função desse equipamento. E esse é o principal equipamento que tem num processo de compostagem, tá? Aí depois que o composto já está com a matéria orgânica degradada, né? Aí ele tem que ser beneficiado para levar lá para o produtor ou para o consumidor, lá para a dona de casa ou para quem quer fazer uso, né, em jardinagem ou qualquer coisa do tipo. Aí o que acontece? Aí a gente passa por uma fase de peneiramento, né, para separar ali a partes grosseiras deste composto, né? Às vezes um pedaço de madeira que não deu tempo de degradar, ou às vezes alguma sacola plástica, ou às vezes algum metal, né? Ou às vezes algum fragmento de rocha ou pedra, né? Que fica misturado ali. Então passa por uma peneira, né, para separar isso, e depois passa por um processo de empacotamento, né? Se a destinação for, por exemplo, a dona de casa. O agricultor, via de regra, ele vai adquirir esse composto em forma a granel, né? Ou seja, lá no caminhão. Então não passa pelo processo de empacotamento, tá? Ô Marluce, se existe diferença no processo de compostagem entre os resíduos domésticos, agrícolas e industriais? Sim, com certeza existe. Tá, então vamos lá. A primeira diferença que tem aí, né, de resíduos domésticos, né, agrícolas e industriais é o produto que vai ser gerado lá no final. Tá? Então imagina, vamos aqui fazer 3 cenários distintos, né? O resíduo doméstico, ele tem, em sua grande maioria, o quê? Restos de alimentos diversos, né? Vai ter restos de alimentos diversos. Lá, um pouquinho de arroz, né? Um pouquinho de feijão, lá, um pouco de carne, ovo, casca de ovo, casca de alimento, né? E vai por aí afora, né? Então, ele tem uma característica química, né? Advinda de cada um desses alimentos, né? Ou às vezes também algum resto de papel, coisa assim. Isso aí tudo é resíduo orgânico, vai virar composto orgânico, tá?
Uma indústria que beneficia carne, por exemplo, né? Então ela vai gerar um resíduo que é muito rico em proteína, né? E a proteína, uma característica dela é a grande concentração de nitrogênio que tem na proteína, tá? Um resíduo agrícola, né, lá da agricultura, o que que ele vai ter? Vai ter uma concentração muito grande em quê? Em palha, em restos vegetais. Então são três coisas com características distintas. Esse resíduo lá da fazenda, ele é muito rico em quê? Em carbono, né? Então tem que fazer alguma coisa na hora de fazer o processo de compostagem para aumentar a quantidade de nitrogênio, para que ocorra a degradação da matéria orgânica, para que ocorra o crescimento dos micro-organismos. Tá? Porque se não tiver nitrogênio lá, não vai crescer micro-organismo. Não adianta ter água, não adianta controlar a umidade, se não tiver nitrogênio. Aí o micro-organismo vai crescer. Do lado de cá, né, onde a gente tem o resíduo muito rico em proteína. Você tem um excesso de nitrogênio e está faltando carbono. Aí não vai ter crescimento de micro-organismo. Né? Por outro lado, esse resíduo rico em restos da indústria de beneficiamento de carne, ele é muito rico em nitrogênio. Então ele vai gerar um composto com um teor alto de nitrogênio. Em contrapartida que o resíduo lá da agricultura, da atividade agrícola, né, que é basicamente palha, vai ser pobre em nitrogênio. Então são essas diferenças, né? O resíduo lá doméstico lá, ele vai estar equilibrado, tá? Meio a meio. Meio a meio. Pensando numa cidade assim como Pouso Alegre, eu tô aqui imaginando. O caminhão passa, recolhe todo o lixo. Ele já leva tudo para um aterro? Cidades, o ideal para uma cidade é que houvesse, tá, a segregação, ou seja, a separação de todo o resíduo, né? Não é só do resíduo orgânico, não, mas de todo o resíduo. De todo o resíduo. Então, assim, aqui a gente tem um aterro sanitário. A X3 é perto lá do aterro sanitário, né? Lá no aterro chega todo tipo de resíduo. Tá? Todo tipo de resíduo chega lá no aterro. Chega resíduo, obviamente, em quantidades pequenas, né, mas contaminados com metal pesado, por exemplo. A dona de casa que foi lá e pegou uma bateria, né, ou do celular, ou de qualquer outra coisa que contém metal pesado, jogou no lixinho ali e pronto. Né? Então isso aí foi lá para o aterro sanitário. Né? A dona de casa está lá fazendo o almoço dela, ela joga aquele resíduo lá num recipiente qualquer, né, misturado ali com vidro, com algum pote de metal, né, com algum pote de plástico, mistura tudo ali e tal, papá, amarra, o caminhão do lixo lá passa, pega e vai para o aterro. Né? Tem um resto de armário lá que quebrou por um motivo ou outro, coloca dentro de um estocado lá do ladinho lá, o caminhão, né, que faz a coleta, vai lá, coleta aquilo ali e leva lá para o aterro. Então, ou seja, o aterro sanitário, ele não tem um controle, né, do material que chega lá. Né? E isso aí faz com que o aterro seja muito utilizado. Ou seja, todo o resíduo que é gerado na cidade, né, assim que é coletado pela coleta pública, ele vai lá para o aterro. Né? E se houvesse uma segregação desse resíduo, né? Isso aí eu não estou falando só de Pouso Alegre, não, de várias cidades, ou da maioria das cidades. Né? Se houvesse uma segregação, né, entre o que é lixo seco, né? Então, estão falando aí de sacola de plástico, né, vidro, as tampinhas lá dos recipientes de alimento, né, o papelão, separasse isso daquilo que é orgânico e falasse o seguinte, ó, o resíduo orgânico vai ser coletado todo dia, o resíduo seco vai ser coletado uma vez por semana, por exemplo. Não sei, aí vai depender de cada comunidade, né, de cada cidade. O que iria acontecer? Olha, de cara, você já ia ter um ganho muito grande lá no aterro. O aterro ia aumentar a vida útil dele, porque aquele resíduo orgânico ele seria utilizado para fazer o quê? Fertilizante orgânico. E para ser reutilizado. O resíduo que chega no aterro é o fim da linha. A gente não tem aproveitamento dele. Ele está enterrado. É o final. Né? É o final. Né? Na hora que a gente pega um resíduo e vai fazer qualquer... E esse resíduo ele entra no processo lá de ciclo, né? do material, né? A latinha a gente recicla, vai fazer outra latinha, né? O resíduo orgânico a gente transforma, né? Processa e vai gerar outro produto, né? Assim como tem com plástico,
com algumas borrachas, você processa e vai transformar em outro produto. Tá? Ah, Marlúcio, mas por que isso não acontece? Falta de iniciativa e a outra falta de dinheiro, basicamente. Tá? A falta de iniciativa e a falta de dinheiro, ela envolve o quê? A educação da população. Isso custa. Educar a população custa. Né? Então, assim, você não consegue. Então, sai mais barato juntar tudo, botar no caminhão e colocar no aterro sanitário, do que montar um processo para segregar o resíduo e educar a população. Né? E os gestores públicos, né, eles ficam só 4 anos lá na frente, sentado lá na cadeira administrando a cidade, daí a pouco já é outro. Então, assim, não tem uma coisa. E a política, e a educação é um processo que ele tem que ser continuado. Né? Não tem um processo de educação que dure lá 1 ano, 2 anos, 4 anos. Educar uma população não é em 4 anos que você vai educar uma população. Você começa lá com a criancinha lá na escola para ela virar um adulto consciente. Então, a gente está falando aí de 20 anos. Né? E teria que ser feito em grande escala, né? Exatamente. Porque não adianta, por exemplo, a dona de casa separar o resíduo ali, tudo, o caminhão vem, passa e leva tudo junto. Exatamente. Então é um processo. Exatamente. É um processo que ele tem que estar presente lá na dona de casa, né, que está fazendo a parte dela, mas os outros operadores também têm que fazer a parte deles, né? Por exemplo, quem é responsável pela coleta? Coletar só resíduo seco, na época do resíduo seco, né? No momento de coleta do resíduo seco. Se tiver o resíduo orgânico, não coleta. Né? O recebedor, né? o destinador deste resíduo, só vai destinar aquele resíduo, não vai destinar outro. Então, assim, é toda uma cadeia. Né? E isso aí envolve, igual eu disse, custo e educação. Né? E sem contar que esse resíduo lá, tipo, no local onde é depositado, dependendo do local, vai lá para o lençol freático, tem tudo isso ainda, né? As questões ambientais. Exatamente. Então, assim, hoje, né, a destinação final do resíduo, principalmente do resíduo urbano, né, tem muitas cidades ainda que a destinação é o lixão. É uma alternativa lá que é falada lá de aterro controlado, que nada mais é do que abrir uma vala no solo e jogar o lixo ali dentro. Né? Vai controlar o quê? Só a chegada de animais, mas a decomposição, a degradação está gerando chorume, está contaminando o lençol. Tá? O aterro sanitário é uma evolução. Né? Porque o aterro sanitário, ele isola. Né? Você coloca uma manta lá no fundo do aterro para isolar que o chorume desça para o lençol freático. Né? Mas, assim, para a ciclagem, né, da matéria, o aterro sanitário, ele simplesmente é um destinador final. Né? Ele não faz parte da cadeia de ciclagem da matéria. Né? Igual é o processo de compostagem, por exemplo, igual é o processo de reciclagem das latinhas de alumínio, igual citei o exemplo aqui. Né? Fez o produto, gerou um resíduo, processou, gerou outro produto, né? E vai ser utilizado para produzir alguma coisa, volta, produz, gera outro resíduo, processa, gera lá o composto de novo e assim vai. Tá? E o ideal seria isso. Né? Mas também gera muita energia, gasta muita energia, gera custo. Né? E o custo, ele tem consequência para a sociedade. Né? Então, assim, vamos supor, a nossa sociedade, ela tem um custo de vida. Né? Então, se eu passar a processar lá com bastante critério o resíduo, talvez esse custo aumente. E a sociedade não consiga comportar esse custo. Né? O que eu quero dizer? Eu pegar um resíduo e jogar lá no aterro sanitário, custa X. Se eu pegar e processar, vai custar 2X. A sociedade está preparada para pagar esse segundo X? Às vezes não está. E é isso. Né? Sempre é dinheiro no final. Sempre. Com certeza. Vamos passar aqui pro próximo bloco, onde vamos ter aqui aplicações de sustentabilidade. Como que o produto final da compostagem é transformado em produto orgânico, né? Pronto para uso. Você tem, tipo assim, quanto tempo, você já falou um pouco, né? Mas cada produto tem um tempo?
Assim, na natureza, né, ou naturalmente falando, cada tipo, né, de material, né, de matéria, ele se degrada, né, por um motivo ou outro. E tem vários processos que fazem a degradação da matéria, seja ela orgânica ou não, né. O solo, né, que a gente falou bastante aqui, né, o solo, ele é um produto, né, da degradação da rocha, né. Então, assim, era rocha um tempo atrás lá, né, com a ação de pressão, água, umidade, calor, então o solo veio se degradar, aquele material, né, aquela matriz, a rocha veio se degradando, né, e ao longo do tempo, né, aquilo que era rocha degradou e virou o que a gente chama de solo, né. Aí o que que acontece? Para os outros materiais é da mesma forma. O vidro também vai se degradar. Tá? Processo biológico? Não, processo físico-químico. Né? É, o metal vai se degradar? Basicamente com um processo físico-químico. Né? O material orgânico vai se degradar? Vai, através de um processo basicamente biológico. Né? Os materiais, eles têm tempos distintos, né, para a sua degradação. Tá? Depende, do volume dele, né? 2, do tipo de material. Né? Então, por exemplo, um vidro na natureza lá vai demorar X anos para ser degradado, né? A 5.000 anos para ser degradado. Ao passo que a matéria orgânica, né, vai ser lá 4 meses, 6 meses. Né? O material orgânico, resto de alimento, papelão, serragem, tá? Vai demorar ali em torno de 4 a 6 meses. Então, há diferença. Né? Dentro, se a gente separar toda a matéria e focar só no que é matéria orgânica, vai ter tempos distintos, né, também para degradação. Por quê? A matéria orgânica, ela não é, assim, ela não possui uma composição distinta. Tá? Então, ela tem nuances, né, diferenças de composição. Tá? Tem matéria orgânica que tem um pouco de sílica, né? Tem matéria orgânica que tem mais nitrogênio, igual eu citei o exemplo lá dos resíduos lá do abate de animal, né? Então tem mais nitrogênio, tem outros que tem mais carbono. Então isso aí tudo vai ter uma variação na degradação da matéria orgânica, né? Na decomposição e degradação da matéria orgânica. Tá? Você me falou um pouquinho aí a respeito de sustentabilidade, de uso, né, do material compostado, né, ele virou fertilizante para aplicação lá no solo. Né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho a respeito de um processo assim industrial, né, mas ele não difere do processo em escala pequena. Tá? Então, ocorre a degradação da matéria orgânica através da compostagem, então os micro-organismos vão crescer, vão degradar a matéria orgânica. Tá? Uma vez degradado esse material, tá? Ele pode ser aplicado direto no solo, né? Porque ele já está pronto, já está degradado, ele não vai competir com nutrientes no solo. Né? Ele não vai competir com a planta, né? Porque não vai ter mais material para ser decomposto, ali vai ter só os elementos, né? Carbono, nitrogênio, fósforo, já mineralizado, tá? E disponível lá para as plantas. Tá? Para a atividade industrial, esse material ele tem que chegar de forma uniforme. Né? Então, assim, o agricultor que vai comprar um fertilizante, ele vai comprar qualquer produto, né? Dentre eles, o fertilizante, ele quer comprar um produto que seja uniforme, né? Ou seja, da primeira sacola à última sacola, ele, né, deseja que seja a mesma coisa, né? Para ele, olha, eu vou aplicar lá um saco de nitrogênio por hectare, por exemplo, né? De um adubo nitrogenado lá, eu quero que ele seja igual em toda a área, né? Eu não quero aplicar um saco de um jeito e no próximo hectare um saco de outro jeito, né? Então, assim, tem que ter uniformidade, né? E essa uniformidade é que deixa, né, o produto conforme. E numa escala industrial, a produção do fertilizante orgânico,
ele é um processo industrial. Então, ele tem que ter essa garantia de padrão, de qualidade, de uniformidade, né? E uma vez passado pelo processo de decomposição, tá? Esse material, então, ele vai passar por uma peneira, né? E depois por uma medição das características físico-químicas dele, né? Então, há uma análise da qualidade daquele material para depois ele ser enviado lá para o agricultor, tá? Então, vai analisar a quantidade de nitrogênio que tem, a quantidade de fósforo, o teor de umidade, né? Um outro parâmetro que é muito comum é a capacidade de troca catiônica, né, desse composto, tá? Então, assim, são características que o agricultor ele precisa de saber para aplicar o composto lá no solo, né? Então, cada porção, né, que a gente chama de lote, cada porção de material produzido, né, de composto produzido, vai ter uma característica diferente, mesmo que sutil, mas ela é diferente, tá? Então, uma vez terminada a compostagem, tem que se fazer a medição, né, uma coleta de amostra e fazer as medições desses parâmetros para depois enviar para o agricultor, para ele saber o que ele está aplicando lá no solo, né? Uma coisa importante que também é analisada é a presença de metais pesados. Então, no composto orgânico não pode ter metal pesado, tá? Então, é importante que no processo de compostagem a matéria orgânica que seja utilizada seja livre de metais pesados. Então, lá na entrada, né, na hora que você vai coletar ou que vai chegar alguma matéria orgânica para fazer a compostagem, você tem que ter certeza que ali não tem metal pesado. Porque o metal pesado não se degrada, né? Ele passa de um local para o outro. Marlúcio, dentro ainda desse assunto aqui, dos cuidados que deve ser tomado, o produtor rural que é grande, ele sabe a quantidade que ele tem que aplicar, certo? Eu falo lá que ele tem uma análise de solo e tudo. O produtor pequeno, digamos assim, um hortifruti, ou até uma dona de casa querer fazer uma horta em casa, como que ela consegue saber o quanto de produto ali ela tem que colocar? Ou o orgânico ela pode colocar à vontade numa horta? Marina, é uma pergunta interessante, viu? O quanto de fertilizante, né, seja ele orgânico ou mineral, que a gente deve aplicar. Tem várias variáveis, tá? Primeira variável, né, para a gente fazer a fertilidade do solo, né, e atender a necessidade nutricional, a gente tem que fazer o quê? Primeira coisa é saber o que tem no solo, né? A segunda informação que a gente precisa saber é a quantidade daquilo que tem no solo vai estar disponível para a planta. Que uma coisa é você ter uma quantidade boa de nutrientes no solo, tá? A segunda é você saber se daquela quantidade, o quanto que está disponível, né? Por exemplo, a gente vai lá, faz uma análise do solo lá e vê que a quantidade de fósforo no solo está excelente, está acima do que é necessário, por exemplo, para a cultura de milho, né? Só que o pH do solo lá é 4. O que vai acontecer? A planta ela não vai conseguir absorver o fósforo que está lá no solo, porque ele está ligado com outras partículas do solo em função do pH, né? Então, o que acontece? A gente tem que saber, a quantidade de nutriente que tem no solo, né? E não basta saber só de um, tem que saber dos macronutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, e também dos micronutrientes, né? Magnésio, cálcio, enxofre, boro, vai por aí afora. E para isso a análise de solo é muito importante. Então, com a análise de solo, né, o agricultor ele sabe qual é a quantidade que tem e a disponibilidade que ele está no solo, né? O aumento da disponibilidade se dá através do pH do solo, né? Então, se um dos parâmetros que ele vai avaliar é o pH do solo, né? Ele avalia o pH do solo e vê se precisa de fazer algum enriquecimento no solo para elevar o pH, né? Há uma faixa que a planta consiga absorver todos os nutrientes, né? Cada nutriente tem uma faixa ideal de absorção, de disponibilidade e absorção pela planta, tá? Então,
Não é assim, por exemplo, pH 6 é o ideal. Não. Cada nutriente vai ter uma condição ideal. Mas há uma faixa de pH, que é entre 6 e 6,5, que é, assim, os nutrientes eles ficam numa condição disponível ideal para que as plantas consigam absorver. Então, assim, via de regra, o pH lá no solo vai ser corrigido aí numa faixa de 6 a 6,5, né? A outra informação que a gente precisa de saber é o quanto que a planta precisa de absorver do solo para ela se desenvolver. Aí a gente tem alguns critérios de produção, né? Então, vamos dar o exemplo do milho. Para produzir X toneladas de milho, precisa de ter Y quantidades de nutrientes no solo, de nitrogênio, ou de fósforo, ou de potássio. Para produzir 2x, né, na mesma área, dobrar a produção, eu preciso ter uma maior quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio no solo. Então tem essas regras, vamos dizer assim. Então depende do que tem no solo, da disponibilidade que está no solo e da necessidade que a planta, que a cultura precisa, né? E a necessidade ela é influenciada pelo quê? Pela produtividade exigida, né? Se o produtor quiser produzir mais, ele tem que colocar mais adubo. Se ele não necessita de produzir muito, ele coloca menos adubo, né? Aí entra também uma questão financeira. Eu vou produzir tantas toneladas de grão, eu preciso de colocar tantos quilos de adubo. Só que, se eu colocar tantos quilos de adubo, eu não vou produzir tantas toneladas assim, a ponto de ser compensável financeiramente, tá? E dessa forma entra também o fertilizante orgânico, né? A conta ou o princípio é o mesmo, tá? Muito bom. Há exemplos, Marlúcio, de projetos ou políticas públicas bem-sucedidas no Brasil ou no exterior que incentivam a compostagem? Vamos lá. O poder público, né, assim, o incentivo para projetos específicos, né, do tratamento de compostagem não tem nada evidente, tá? Existem lá as políticas lá para tratamento dos resíduos, né? Então, é o seguinte, o que acontece? Um projeto de compostagem vai se encaixar dentro desse perfil, né? Há algumas iniciativas, né, pelo poder público de algumas prefeituras, né, que ela percebe o grau de saturação dos aterros e, né, numa determinada região ou numa cidade, né, e parte para alternativas onde há uma otimização das áreas de destinação final, ou seja, dos aterros. Então, algumas prefeituras desenvolvem alguns projetos aí de compostagem dos resíduos orgânicos, né, principalmente voltados lá para a poda, de jardinagem, né, de restaurantes comunitários, tá? Mas o principal que ocorre essa parte de destinação e processamento, né, de resíduo orgânico pela iniciativa privada. Por quê? As empresas elas têm que destinar o resíduo, né? E uma forma delas destinarem o resíduo seriam os aterros sanitários, né? Ocorre que há uma sobrecarga nos aterros para destinar os resíduos do processo industrial. E, às vezes, dependendo da indústria e do porte, né, a própria legislação ambiental, ou o próprio licenciamento, já restringe, né, a destinação do resíduo para os aterros sanitários. O que eu quero dizer com isso? Para determinadas empresas, né, ou para grupos de determinadas empresas, né, a destinação do resíduo não pode ser feita para aterro sanitário. Tá? Ela tem que ser destinada tem que ter uma outra destinação. E dentre elas, então, estão as unidades de compostagem. Tá? Vamos agora para o quarto bloco, o último bloco, falando sobre tendências e futuros. Isso? Como que a engenharia pode inovar no tratamento de resíduo e na produção de fertilizantes orgânicos? Dentro da engenharia, né,
tem lá ciências agrárias, né? Onde está lá o engenheiro agrônomo, o engenheiro agrícola, né? O engenheiro florestal, né? Que é a minha formação, né? E a formação do técnico, né? Seja ele agrônomo, engenheiro florestal ou engenheiro agrícola, tá? Tem, na minha visão, deveria ser mais incentivado lá nas universidades, né? Na formação acadêmica lá, um foco voltado para a reutilização, né? Dos resíduos, né? Em se tratando da agricultura, principalmente dos resíduos orgânicos. Então é o seguinte, dentro lá das universidades, né, incentivar lá a criação, né, de disciplinas, né, ou de matérias voltadas para a parte de reutilização de resíduos e de recursos advindos lá da atividade agrícola e do processo, né, das indústrias que processam produtos orgânicos, né, orgânicos que eu quero dizer produtos agrícolas, né, e que geram os resíduos orgânicos. Então é o seguinte, teria que ser melhor incentivado, né? E, em contrapartida, o poder público lá cobrar mais, né? E da própria administração municipal, que é onde as pessoas moram, né? As pessoas não moram no estado ou na unidade da federação, elas não moram no país, elas moram na cidade, né? O primeiro contato que a população tem com a administração pública é a prefeitura. Né? Aí o que acontece? Então, os governos, né, federais e estaduais deveriam principalmente, então, incentivar para que as prefeituras, né, se organizassem de melhor forma e com incentivo até financeiro, tá? Para quê? Para que houvesse a segregação, né, da matéria orgânica, né, naquela comunidade, né, naquele município, né? E assim destinar para a compostagem de resíduos, né? Em termos de pesquisa, né, da compostagem, ela é bem desenvolvida hoje, né? Então, assim, o que tem mais a aplicação, né? Incentivar a aplicação do produto, né, que é o fertilizante orgânico, na agricultura, né? E às vezes talvez ter algum incentivo para o agricultor lá que utiliza o fertilizante orgânico, né, em contrapartida ao fertilizante mineral, né? Então, assim, são coisas porque forçam a sociedade a planejar e a cuidar melhor, né, e a tratar melhor esses resíduos, né, que processados, né, se transformarão em fertilizante orgânico. E a compostagem ela pode ser integrada a sistemas de energia renovável ou outras soluções ambientais? Sim, com certeza. No processo de compostagem, né, ele vamos dizer assim, é o processamento final, né, do resíduo sólido, né? Para geração de energia, por exemplo, né, você tem lá as estações de tratamento, onde tem os biodigestores que vão gerar energia, e ali saem os resíduos sólidos, né, que estão dentro do biodigestor e vão para serem processados na compostagem e transformar aquele material, né, orgânico, né, que já está estabilizado, em fertilizante orgânico. Tá? E quais pesquisas recentes têm mostrado resultados promissores na melhoria? Acho que vem um pouco com a primeira também, né? Na melhoria de compostagens ou na qualidade de fertilizantes orgânicos? Então, como eu disse, né, já anteriormente, a pesquisa hoje ela está voltada para quê? Para eficiência, né, do processo de compostagem, para conhecimento e eficiência do processo de compostagem. Então, assim, qual que é a melhor faixa ideal de umidade para que ocorra a decomposição da matéria orgânica, né? Qual é a melhor temperatura que vai ter a melhor decomposição, que vai reduzir o tempo de compostagem, tá? Quais são as misturas, né, os blends que a gente faz com os materiais orgânicos para gerar um composto mais equilibrado do ponto de vista nutricional, né, do ponto de vista de
de elementos químicos, né? Então, esse tipo de pesquisa, ele é muito importante, tá? E é o que tem sido desenvolvido, tá? Na parte lá da engenharia, né, da engenharia mecânica, tem também desenvolvimento de equipamentos para o processamento, né, das unidades de compostagem, tá? Então, hoje a gente tem equipamentos específicos, né, que foram desenvolvidos, né, graças à engenharia mecânica, para o processamento do composto, né, do blend, né, para virar o composto, para depois virar o fertilizante, tá? Você falou dos estudos, né? E aí, por outro lado, vem a questão da conscientização, né? Sim. Então, para a gente ressaltar isso, fortalecer, qual o papel da educação e da conscientização da população que querem, que tem na efetividade dos programas de compostagem? Eu vou citar um exemplo aqui, tá, da X3, tá, com relação à sociedade e à conscientização. Vez por outra, né, a X3 recebe lá na unidade dela lá, escolas, né, para visitar o processo de compostagem. E por quê? Isso aí não é difundido, né, na sociedade. Então, assim, na hora que algum professor ou alguma pessoa tem um conhecimento, eles querem entender como funciona, o que é, no que transforma, né? Então, isso aí é importante. Tá? Então, por isso que eu citei lá no início, na hora que falou o que poderia ser feito pela engenharia, tá? Melhorar lá na escola a informação, né, sobre o reuso de resíduos, né, e dentre o reuso desses resíduos, né, o processo de compostagem. Tá? Para a sociedade é a mesma coisa. Né? Assim, a sociedade, o poder público tem que pegar e falar assim, olha, é o seguinte, esse resíduo que é da poda aqui, ele vai ser transformado em composto orgânico, né? Então, assim, em campanhas, por exemplo, aí do Dia de Árvore, Dia do Meio Ambiente e algumas outras datas comemorativas aí, ter essa divulgação e, num segundo momento, fazer uso, né, desse recurso, né, transformado, né, que agora é o fertilizante orgânico, né, incorporá-lo na sociedade. Né? Perfeito. Marlúcio, para os jovens engenheiros ou os profissionais que querem atuar na área, quais competências e oportunidades você destacaria? Olha, vamos lá. A primeira coisa para todo profissional, né, o conselho que eu dou para eles lá é que se dediquem. Tá? Então, o profissional, para ele ser de excelência, ele tem que se dedicar. Então, ele tem que estudar bastante. Tá? Não pode ter medo, tá? Não pode ter preguiça, principalmente. Tem que estudar muito mesmo. Marlúcio, aqui estamos chegando finalmente aqui desse bate-papo muito bacana de hoje, né? Gostaria de pedir para você, para finalizar, você deixar uma mensagem, né? Para os jovens estudantes, os jovens engenheiros e para todos os profissionais que se sentem interessados pelo assunto. Marina, uma pena tá acabando, né? Tem muita coisa pra gente falar ainda, sabe? A gente pode especificar bastante, sabe? O assunto, ele é muito extenso, né? Então, assim, eu poderia vir aqui falar umas 2 horas só da parte de equilíbrio no processo de compostagem, do equilíbrio ali, da parte ali de micro-organismo, o que precisa, né? Qual é a faixa ideal de temperatura e umidade, só para você ter uma ideia, né? Bom, mas espera aí ser convidado aí por um outro momento, viu? Com certeza. Tá. Vamos lá. O profissional mais adequado a lidar com essas questões que a gente está abordando aqui hoje é o profissional das ciências agrárias, né? Então vai ser o engenheiro agrônomo, vai ser o engenheiro florestal, né? O engenheiro agrícola, tá? Um pouco o engenheiro ambiental, tá? Porque o engenheiro ambiental ele vai estar mais envolvido com a questão ali de recebimento, de destinação ali dos resíduos, como que se comportam os resíduos, né? O agrônomo, o engenheiro florestal e o engenheiro agrícola, ele já vai estar mais voltado para o final, né? Então, assim, já está ocorrendo o processo de compostagem, vai se transformar ali aquele composto em um fertilizante e qual a aplicação dele lá na agricultura,
né? Então, assim, um profissional que seja o engenheiro ambiental que vier a ter interesse em lidar com essa área, ele tem que ter um pouco de conhecimento lá na área agronômica, né? Então, assim, que está alheio ao conhecimento da engenharia ambiental, né? Então, ele tem que complementar o estudo dele na área agronômica, tá? E vice-versa. O engenheiro agrônomo que for lidar com a parte de compostagem, né, ele tem que entender um pouco de onde que está vindo esses resíduos. Então, ele tem que entender um pouco lá da parte ambiental, né? Então, ele tem que se complementar com a parte ambiental. Então, eu tenho lá um engenheiro agrônomo que entende muito bem lá do que acontece com o composto orgânico, com o fertilizante orgânico, com as recomendações de adubação, né, com o que acontece lá no solo, né, e o que precisa para a planta crescer, né? Mas ele é deficiente, né, por formação, né, das questões ambientais. Então, ele tem que se complementar, né? Então, assim, em termos de formação, né, as profissões que estão mais adequadas ali é o engenheiro agrônomo, né, e o das ciências agrárias, né, aí entra a engenharia florestal e a engenharia agrícola, e o profissional da engenharia ambiental, né? Vamos lá. A título de aconselhamento, né, para as pessoas, para os estudantes ou os profissionais, né, já formados que querem adentrar, né, nesse nicho de trabalho, né, para o engenheiro ambiental, que ele procure aprender, né, ou procure o conhecimento, né, da aplicação do fertilizante orgânico lá na agricultura, né, que ele sabendo disso, ele vai saber o que tem que fazer com a entrada de resíduos, né? E para o engenheiro agrônomo, né, e para o profissional das ciências agrárias, né, ele já sabe muito bem aonde ele vai utilizar esse resíduo que virou composto, né, que virou fertilizante, né? É interessante que ele tenha também um conhecimento de onde estão vindo os resíduos, né? Para quê? Para que não chegue ali para ele processar algum resíduo que tenha contaminação com metais pesados, por exemplo, né? Então, essa é a dica que eu deixo aqui para os profissionais, né, que querem entrar, né, nesse nicho de trabalho. Para os estudantes, né, a dica que eu deixo é que, além disso, aí, estudar bastante, né, porque é o momento que ele está adquirindo o conhecimento. E um profissional sem conhecimento, ele não tem valor, tá? Então, o estudante tem que estudar mesmo, tá? E um estudante que está vislumbrando trabalhar, né, com a área de resíduo, produção de fertilizante orgânico, né? Se ele for um engenheiro agrônomo, que ele já na faculdade já procura alguma coisa voltada lá para a engenharia ambiental. E se ele for um estudante de engenharia ambiental, que ele procure algumas informações, algumas disciplinas complementares na área de agronomia, tá? Muito bom. Marlúcio, como que as pessoas vão fazer para entrar em contato com você, para tirar dúvidas ou até para conhecer mesmo a X3 Ambiental? Como que funciona o processo? Tá. Bem, de contatos, né, eu tenho o celular, né, que ele também é o WhatsApp, né, posso falar o número? Pode. É o 35, né, o DDD 35, né, 98842 4590. E também tem o meu e-mail, né, que é marlucio@x3ambiental.com.br. A X3 ela fica localizada lá no bairro Brejal, né? Deixo já o convite, né, para as pessoas que quiserem conhecer, fazer um contato lá com a gente lá, e a gente está de portas abertas lá para receber estudante, profissional, escolas, tá? E a pessoa que tiver interesse em conhecer. Estamos chegando ao final do episódio de hoje. Convidamos a todos para que acompanhem o nosso podcast para mais episódios sobre engenharia e temas relacionados. Portanto, não esqueçam de seguir, curtir e compartilhar também o conteúdo. Agradecemos o Marlúcio, nosso convidado, por compartilhar os conhecimentos, as experiências conosco hoje, que com certeza foi uma conversa enriquecedora. Obrigado, Marina.
Obrigada E a todos. agradecemos a todos por nos acompanharem. Até o próximo episódio. Até o próximo.